Então o que temos no cardápio? Título deste episódio especial: Coisas chatas que acontecem a pessoas. Este título resume toda a história do homem que mordeu o cão, não é? Isto é sempre sobre coisas chatas que acontecem a pessoas. Tirando ao senhor da primeira edição de hoje, que de facto esteve 14 anos sem trabalhar e a receber. Isso não foi chato. Isso, tudo bem, isso não foi bom. Chato é agora ele ter de pagar 27 mil euros ao Estado. Bom, em Toronto andava um senhor a vender pelas ruas iPhones 6 selados dentro das caixas. Problema: as caixas não tinham iPhones dentro. Aconteceu a duas pessoas e finalmente o homem foi preso este fim de semana pela polícia de Toronto. Aconteceu quando a última vítima, um rapaz de 20 anos, que achou boa ideia o negócio, porque o preço era apelativo, quando ele chegou a casa feliz e contente e abriu a caixa que lá estava profissionalmente selada, com aquela película aderente transparente normal, mas quando ele abriu a caixa em casa, constatou que ela estava cheia de arroz. Eu devo dizer que isto me divide, sobretudo porque é sabido que há casos de vendas de supostos smartphones em que a pessoa chega à casa, abre a caixa e tem lá dentro uma pedra. Ora, eu com uma pedra não faço nada, mas se é para ser aldrabado, eu prefiro ser aldrabado com géneros alimentícios. Ora bem, ainda faz um arrozinho. Posso não ter um smartphone, faço um belo arroz de tomate, não é? Eu adorava que ele tivesse metido também uns tomates cherry lá no meio. Estava pronto o kit. Isso seria provavelmente o arroz de tomate mais caro da história. Possivelmente sim, é capaz disso. Mas pronto, mas era um arroz. Mas eu gosto de ver o copo meio cheio, não é? Não é uma pedra. Não é uma pedra. A mim, uma vez em Benfica, tentaram vender-me um smartphone dentro de uma meia. Já não é a primeira vez que eu conto publicamente esta história, mas é bom recordar. Foi marcante. Eu vivia em Benfica e apareceu-me um senhor de ar levemente sinistro que me aborda na rua. Mas eu gosto, tu és tão otimista e tão simpático com as pessoas que tu dizes, ele era levemente sinistro. Era porque tinha um lado sinistro, mas ao mesmo tempo pensas, tinha um ar doce também, não é? Sim, era ali, estava ali. E de confiança. E ele diz-me: queres um telemóvel? Diz-me assim em tom voz baixa. E então saca, com um ar misterioso, de uma espessa piuga de dentro da qual se saca de um telemóvel topo de gama. Tu não te interrogaste, não é? Eu estava servido ao nível de telemóveis, por isso eu não quis comprar o telemóvel, mas dei por mim a dizer ao homem, e não sei onde é que me saiu, disse: eu o telemóvel não quero, mas quanto é que você me está a pedir por essa excelente meia? Não disseste isso. Disse assim com um ar meio divertido. Okay. Era uma excelente piuga. Atenção, boa qualidade, reforçada à frente. Eu gosto das minhas piugas reforçadas à frente porque tenho tendência a fazer buracos. Não vá a unhaca, não é? Fazer buracos. É isso. O homem ficou assim meio confundido com a minha pergunta. Eu, pelo simples, não pirei-me. Não fosse ele responder à minha piada com uma naifa. Uma naifa que ele tivesse escondida dentro de outra piuga. Era giro constatar-se que este indivíduo simplesmente gostava de arrumar os seus objetos em meias. Mesmo a vender frigoríficos era assim, só dava um trabalhão. Exato. Meter um frigorífico dentro de uma piuga. Parte chata, levavas uma naifada. Parte do homem, levavas o par de piugas para casa, não levavas só uma. Ver sempre o copo meio cheio. Sempre o copo meio cheio. Se há coisa que me chateia é quando estás a tirar a roupa da máquina e depois só descobres uma meia. Isso é incrível. Onde é que elas vão? Desaparecem misteriosas. Vão para as pessoas que as usam para vender telemóveis. É isso. É só para ser só uma. Está tudo explicado. Bom, no capítulo de situações da vida real que eu me deveria ter lembrado como ideia de sketches, temos esta história fascinante passada em Orange County, na América. O escritório de uma vidente foi completamente destruído por um caminhão que se estampou contra o pequeno edifício pré-fabricado. Então, não viu isso? Lá está. É irresistível pensar. Sendo esta senhora uma vidente, como é que ela não viu que isto ia acontecer? A questão é que ela diz que viu. Só que ela disse isto já no meio dos escombros do escritório, depois do acidente ter acontecido. Ela diz e passa a citar: eu sabia que ia acontecer. Qualquer coisa ia acontecer. Mas esta não é a melhor parte desta notícia. A melhor parte é que com este acidente já é a terceira vez que o escritório desta vidente é completamente destruído por um veículo que se estampa contra ele. Eu acho isto maravilhoso. Ela já não prevê isso, é um tique. Eu gosto de prever que de todas estas vezes a vidente declarou: eu sei, eu vi lá, olha, eu vi logo. Eu parece que estava a ver. Incrível. 3 vezes. O escritório desta vidente foi destruído 3 vezes. Ela agora vai reconstruir tudo pela terceira vez. Talvez fosse melhor procurar outro sítio, não? Se calhar melhor, não é? Talvez. Seja como for, a vidente cujo escritório foi destruído por carros que se tamparam contra ele 3 vezes, acho que vai ser a pior publicidade de sempre para esta vidente. De todas as 3 vezes não houve grandes danos pessoais. Desta vez, uma senhora de 67 anos teve de ser hospitalizada, mas teve alta logo a seguir. A senhora ia pacatamente a passar e levou com pedaços do escritório da vidente em cima. Nem sequer lá foi, não estava lá. Não, estava a passar. Estava a passar. E esta história lembrou-me um sketch. Eu estive à procura dele para ver se punhamos aqui o som, mas não encontrei. Pode ser que alguém tenha mais sorte do que eu. Foi um sketch que fizemos para o programa Os Contemporâneos, escrito pelo meu comparsa de escrita, ao Francisco Palma. Basicamente, nesse sketch, o Nuno Lopes faz o papel de um transeunte e está todo empolgado a fazer um depoimento para as câmaras, a dizer qualquer coisa como: ali naquela esquina havia uma mercearia, pois não havia um dia em que um carro não se estampasse contra ela. As pessoas andam ali em excesso de velocidade, não havia um dia em que um carro não se estampasse contra a mercearia. Acabou por ter de fechar, coitado do homem, teve de fechar a mercearia. Entretanto, pronto, compraram aquilo, abriram lá uma sapataria.
Pois agora não há um dia em que o carro não se tampa dessa bateria. Era só isto, o sketch. Que maravilha. E a senhora diz: não há um dia que não há um carro que vá contra o escritório da vidente. Pobre vidente. Mas se calhar ela devia escolher outra profissão. Talvez. Não, mas não porque ela comprovadamente sabia que isso ia acontecer. Só que ela entregava-se ao destino. Ela tinha um pressentimento de que algo iria acontecer. Das três vezes ela teve um pressentimento. Quando ouvia os pneus, pensou: olha, era isto. Prevejo que. O homem que mordeu o cão. Há outra frase muito boa dela que é: o som parecia uma bomba.